E aí pessoal, Marco Chess aqui da Chess Transdutores com mais um videozinho aqui para o canal. Vou tentar explicar de uma forma bem fácil, uma forma bem simples, o que é Dutch Cycle, sinal PWM, período e frequência. Eu percebo ainda que o pessoal tem bastante dúvida quanto a isso, principalmente o Dutch Cycle. E eu vou tentar explicar da maneira mais fácil possível. No passado eu já fiz um videozinho sobre isso, mas eu vou tentar explicar de uma maneira aqui mais fácil, mais abrangente. Bora aí pro vídeo. Então aqui a gente tem um sinal, né, PWM. O que é um sinal PWM? É um controle por modulação de pulso, como se fosse uma chavinha liga e desliga. E através disso o módulo controla aí um eletroventilador, uma lâmpada, um aquecedor, enfim. E a gente precisa entender então, antes de entender o que é Dutch Cycle, entender o que é período, o que é frequência, né? Aqui a gente tem então, repito, um exemplo de um sinal aqui, PWM. Mas vamos entender então o que é período, o que é frequência, para a gente poder entender o que é o Dutch Cycle. Deixa eu passar o slide aqui. Então veja aqui, ó, que eu peguei como exemplo esta parte aqui do sinal, um período, um ciclo de trabalho. Vamos entender por que aqui é um período. Então eu peguei aqui como exemplo, ó, o sinal veio de uma tensão qualquer, caiu aqui para zero, não necessariamente é negativo, tá? Às vezes pode ser, mas às vezes é simplesmente zero. Deixa eu voltar aqui o meu cursor. Caiu aqui para zero, manteve um certo tempo e vai começar novamente aqui outro ciclo de trabalho. Vai se repetir, né? Esse sinal vai se repetir. Então, deste ponto até este ponto é um período. Eu poderia ter pego daqui até aqui também, sem problema, né? Então, veio de uma tensão qualquer, manteve, caiu para zero, manteve e vai começar tudo de novo. Então aqui a gente tem um período, né, que é dado em tempo. No caso aqui desse sinal, esse período foi de 84 milissegundos, certo? E dentro deste período a gente tem o Dutch Cycle positivo, que é o tempo, só que em porcentagem, que esse sinal ficou positivo. Então a gente tem aqui, ó, 47,6% deste tempo dentro do período, esse sinal ficou positivo. Vamos arredondar aqui para 50% para ficar mais fácil a continha. Então, dentro deste período, o sinal ficou 50% positivo e, obviamente, 50% negativo, né? Ou zero. A soma dos dois sempre tem que ser 100%, né? Então, se aqui tivesse ligado uma lâmpada, um aquecedor, um eletroventilador, enfim, ele estaria com 50% da potência, né? Isso porque a gente arredondou, né? Vamos imaginar que aqui o Dutch Cycle fosse de 50%. Então ele ficou 50% positivo e 50% negativo. Então essa lâmpada, esse aquecedor, esse eletroventilador estaria com 50% da sua potência, né? E o que é a frequência que está aqui embaixo? A frequência aqui está marcando 11,9 Hz. Vamos arredondar para 12. Significa que este período aconteceu 12 vezes no espaço de um segundo, né? No tempo de um segundo. A frequência, né? Os hertz, significa eventos por segundo. Então, este período aconteceu 12 vezes no espaço, no tempo de um segundo. O módulo ficou lá ligando e desligando uma chavinha aí imaginária, né? Vamos dizer assim, uma chavinha virtual. E ele ligou e desligou 12 vezes por segundo. E dentro destas 12 vezes, né? Ele ligou e desligou essa chavinha e ela ficou 50% do tempo positiva e 50% do tempo negativa, né?
Vamos passar aqui para o outro slide. Reparem aqui o valor do período, 84 milissegundos, a frequência 11,9 Hz e o duty cycle positivo 47,6%, né? Vou passar aqui para o outro slide, é o mesmo sinal. Reparem que o período não mudou, obviamente a frequência também não, né? O período é o inverso da frequência e vice-versa. Então, uma depende da outra, né? Se muda o período, vai mudar a frequência e vice-versa. Então, o período manteve os 84 milissegundos, igualzinho, a frequência, obviamente, os mesmos 11,9 Hz. E o que mudou foi o duty cycle, que agora ele está aí em 71,4%. Para facilitar a continha, vamos imaginar que o duty cycle positivo, né, a parte aqui de cima do sinal, está em 70%. Obviamente, o duty cycle negativo, que é a parte de baixo, vai estar em 30%, né? A soma dos dois sempre vai ser 100%. E aqui onde o pessoal mais se confunde. Pelo fato do duty cycle estar aqui em 70%, o pessoal acha que a lâmpada, o eletroventilador, enfim, o componente está com 70% da potência. E isso não é verdade. Pode ser que seja verdade, né? A gente tem 50% de chance de acertar. Mas não é porque o duty cycle está com 70% aqui em cima que o componente está com 70% da potência. Não quer dizer que aqui em cima o componente está ligado. Ele pode estar desligado. E é isso que o pessoal confunde. Vamos entender aí no outro slide. Peguei como exemplo aqui uma lâmpada, repito, poderia ser um eletroventilador, um outro componente qualquer, né? Um aquecedor de sonda, que é o caso, no caso aí é esse sinal que eu peguei, é o aquecedor da sonda lambda, mas vamos pegar aqui como exemplo essa lâmpada. Para essa lâmpada acender, eu tenho que ter positivo e negativo, né? Aí essa lâmpada vai acender. Então, para eu saber, né, se esse componente que o módulo está controlando pelo sinal PWM, se ela vai acender, por exemplo, essa lâmpada quando ela recebe positivo ou quando ela recebe negativo. Essa é a questão. E para eu saber isso, eu preciso saber qual é o sinal que está chegando lá constante, né? Porque eu tenho ali dois pinos, né? Dois fios. O módulo vai controlar pelo sinal PWM e o outro está esperando lá, é um sinal constante, que ele pode ser positivo ou negativo. Então, se para essa lâmpada está chegando positivo constante, o módulo vai controlar o negativo, correto? Mas se a lâmpada estiver chegando negativo constante, o módulo vai controlar o positivo. Então é isso que a gente tem que saber. Porque se estiver chegando positivo constante, quando o sinal estiver positivo, essa lâmpada, esse aquecedor, por exemplo, não vai estar trabalhando. Porque positivo com positivo ou negativo com negativo, eu não tenho DDP, né? O que é DDP? A diferença de potencial. Então, se eu tenho positivo dos dois lados, esse aquecedor não vai aquecer, essa lâmpada não vai acender e esse eletroventilador, por exemplo, não vai girar, né? Então, para eu saber se o módulo controla pelo negativo ou pelo positivo, como é que eu faço? Ou eu meço os dois fios lá, um vai ter que ser o sinal PWM e o outro é um positivo ou um negativo constante. Se for positivo constante, né, o módulo controla o negativo. Agora, se for negativo constante, o módulo vai controlar pelo positivo. Então é isso que a gente precisa entender. Outra maneira da gente saber também
É usando o esquema elétrico, né? Então estou usando aqui o Dicatec, né? A gente vê aqui ó, o sinal da sonda lambda, sinal não, né? A sonda lambda aqui, ó, antes do catalisador, né? A sonda lambda pré-catalisador. Então, como é que funciona o aquecedor aqui? Que é esse sinal que a gente pegou como exemplo. Repare ó, que o módulo ele controla o negativo, né? Por quê? Porque através do fusível 3 ele recebe positivo direto lá da bateria. Então, quando o sinal está negativo nesse caso, é que esse aquecedor vai estar aquecendo. Porque quando ele está positivo, repito, positivo e positivo, aí esse aquecedor não vai aquecer, né? Eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho tensão ali, né? Então, no caso deste exemplo, deste sinal, deste aquecedor, neste momento eu tenho aqui 19% de duty cycle positivo, né? Vamos arredondar para 20. Se eu tenho 20 aqui em cima, eu tenho 80 aqui embaixo. Então, neste momento, o aquecedor está com 80% da potência. Por quê? Porque aqui em cima é positivo, como chega positivo direto lá, positivo dos dois lados, o aquecedor não vai aquecer, ele só vai aquecer quando ele receber negativo. Então, nesse caso, esse aquecedor, neste momento, está com 80% da sua potência, né? Beleza? Espero que tenha ficado bem explicado. Se não ficou, a culpa não é sua. Se você não entendeu, a culpa é minha que não soube explicar. Mas acho que ficou bem explicadinho aí. Beleza, pessoal? Então, tá aqui os nossos canais, né, de atendimento, vamos dizer assim. Tem aí o WhatsApp, que a Lele vai te atender. Tem o nosso site, lá você encontra os nossos produtos. Tem a página de cursos, tem os cursos EADs. Você pode comprar tudo por lá se você quiser. Qualquer dúvida, pode entrar em contato aqui no WhatsApp. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, dá um dislike, faz parte. Se inscreve no canal para você que não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.